Veja na edição de hoje do TCE Notícias. Cuiabá sai da calamidade financeira. Prefeito presta contas e TCE destaca a importância da cooperação técnica. E órgão responde consulta da AMM e define regras para dispensa de licitação em serviços específicos. Oi, tudo bem? A cooperação técnica entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura de Cuiabá foi destacada como referência para outros municípios do estado pelo presidente do órgão, conselheiro Sérgio Ricardo. A atuação conjunta vem contribuindo para o enfrentamento da crise fiscal que levou a gestão a decretar estado de calamidade financeira. O balanço dos 6 primeiros meses foi apresentado pelo prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. Além de encerrar o período crítico, o gestor detalhou os desafios enfrentados e as ações realizadas com o apoio do TCE para enfrentar a crise. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, encerrou a calamidade pública decretada no 1º de janeiro deste ano. E ao encerrar esse período de 180 dias, o gestor também fez um balanço, uma prestação de contas dos resultados obtidos com o decreto de calamidade financeira ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, em solenidade realizada no auditório da Escola de Contas. Então é o fim do decreto. Mas por que se encerra o decreto e não se estende ele? Porque o decreto ele tem algumas particularidades. E essas particularidades de excesso de contenção prejudicam o funcionamento de algumas secretarias. O presidente da Corte de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo, o vice-presidente, conselheiro Guilherme Antônio Maluf e o supervisor-geral da Escola Superior de Contas, conselheiro Valdir Teis, além do procurador-geral de Contas, Alisson Alencar, entre outras autoridades, acompanharam a apresentação do balanço. O que está acontecendo aqui hoje, Maluf, presidente da Câmara, Paula, vai refletir em todos os outros municípios. Eu quero já deixar o convite para que todos os municípios possam também fazer o que o Abílio está fazendo. Cuiabá é a nossa capital, é o maior aglomerado urbano, volto a dizer, e ela precisa e deve ser tocada desta forma, com transparência, com colaboração entre os poderes. Eu acho que Cuiabá, por ser a capital, também é o município prefeito da esperança de uma boa gestão. Capital tem que dar exemplo de boa gestão. Mais do que uma prestação de contas para o tribunal, esse evento representa a divulgação de informações transparentes para a sociedade mato-grossense e cuiabana. Após a abertura da solenidade, o prefeito assinou o termo de adesão ao Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico, GPE, cujo objetivo é promover a cultura do planejamento dentro da administração dos municípios de Mato Grosso e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população e nos resultados das políticas públicas. O prefeito da capital apresentou na sequência, de forma sintetizada, os dados constantes da prestação de contas detalhada entregue ao TCE Mato Grosso. Conforme o prefeito Abílio, ao assumir a gestão da capital, ele herdou um déficit nas contas públicas de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Só com dívidas em precatórios, a conta era de 775 milhões de reais, com previsão orçamentária de pouco mais de 24 milhões para 2025 na LOA, mas com a obrigação de quitar 153 milhões em títulos precatórios, ou seja, outros 128 milhões não estavam no orçamento deste ano e que devem ser pagos, mesmo assim, por força de lei. Abílio citou o apoio e a parceria do TCE Mato Grosso para regularizar as contas da Prefeitura de Cuiabá, como a mesa técnica do transporte coletivo, que viabilizou a negociação de um passivo de 210 milhões de reais com as concessionárias e anunciou que deve usar mais das mesas técnicas na busca de soluções junto a fornecedores e prestadores de serviços e credores do Executivo Municipal. A partir desse relatório entregue ao Tribunal de Contas, eles vão avaliar as medidas possíveis dentro da legalidade, se é possível fazer um ajuste na LOA, encaminhando a Câmara Municipal para fazer uma adaptação da LOA, para permitir um orçamento maior
para empenhar essa dívida não empenhada. O presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, afirmou que a Corte de Contas tem a obrigação de fiscalizar, mas também o dever de auxiliar os gestores na boa aplicação das políticas públicas e no bom uso dos recursos públicos. E ainda o dever de auxiliar os gestores que herdaram prefeituras em situações análogas às da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Então não dá para tratar um prefeito que pegou a prefeitura não saneada, não 100% saneada, e tratar esse prefeito como um outro que pegou a prefeitura totalmente saneada. Então, é o tratamento que o Tribunal de Contas vai fazer, e vai fazer isso dentro da legalidade, da transparência, e de que maneira? Com as mesas técnicas que vêm resolvendo situações muito importantes. A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Paula Calil, também participou da solenidade. Para ela, o atual prefeito tem trabalhado para recuperar a boa gestão da capital, com o auxílio do Poder Legislativo Municipal e a importante contribuição do Tribunal de Contas na orientação da administração municipal. É importantíssimo o papel do Tribunal de Contas, porque ele é um órgão de controle, e o prefeito vir aqui prestar contas, trazer essa apresentação, a Câmara estar presente, e os secretários presentes, os conselheiros presentes, isso é muito importante, demonstra muita transparência. Eu estou muito feliz por estar vivendo esse momento, estar acompanhando como vereador e como presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. E o acompanhamento permanente feito pelo tribunal faz parte de uma postura diferenciada diante de gestores que herdaram prefeituras com graves desequilíbrios fiscais. As mesas técnicas ganham mais importância como ferramenta para resolver problemas complexos, como o caso das dívidas da capital. E o Tribunal de Contas respondeu a uma consulta da Associação Mato Grossense dos Municípios em relação à dispensa de licitação para determinados serviços. Vamos acompanhar. É possível e legítimo, conforme o ordenamento jurídico, a legislação pertinente e a jurisprudência predominante do TCE e do Supremo Tribunal Federal, a contratação de escritório prestador de serviços advocatícios e técnicos para vindicar a favor da administração pública todo e qualquer crédito e direito que lhe seja devido pelos demais entes federativos, autarquias, empresas públicas, concessionárias, etc., a fim de recompor os cofres públicos e, assim, não configurar indevida renúncia de receitas nos moldes vedados pela LRF. Em caso positivo, o ordenamento jurídico autoriza a contratação direta por inexigibilidade para tais serviços especializados de segurança, de recuperação e incremento de créditos públicos. Quais são os requisitos necessários? Essas perguntas formam o núcleo da consulta formulada pela AMM, a Associação Mato Grossense dos Municípios, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sobre a possibilidade de dispensar licitação pública para a contratação destes serviços específicos, tendo como relator o conselheiro Valdir Júlio Teis, que em plenário destacou a análise técnica que embasou o voto. O conselheiro relator propôs alguns acréscimos à ementa apresentada. Item 1. Haja formalização de processo administrativo nos termos do artigo 72 da referida lei. 2. Comprove-se a complexidade do serviço. 3. Seja demonstrada a notória especialização do contratado. 4. Previsão no edital e no contrato de critérios claros e objetivos para garantir que o pagamento dos serviços seja proporcional, razoável e vinculado ao resultado efetivo da recuperação do crédito. 5. Vedação do pagamento parcial ou integral pela mera solicitação de compensação administrativa, pelo ajuizamento de ação ou pela obtenção de tutela judicial provisória, em razão da possibilidade de anulação ou reforma da decisão. 6. Vedação de pagamento por mera compensação administrativa, não homologada pelo órgão arrecadador. 7. Pactuação de cláusula de êxito, observando o seguinte: a. Valor do percentual a ser pago sobre o crédito obtido por decisão judicial transitada em julgado ou por homologação administrativa. Letra B. Percentual de honorários praticados pelo mercado. C. Pagamento somente após o ingresso do recurso recuperado ou da compensação administrativa homologada. Letra D. Controle do cumprimento via documentos comprobatórios. Letra E. Previsão de que nenhuma outra remuneração seja
remuneração fixa seja devida além do êxito, e letra F, que as despesas processuais sejam suportadas pela contratante. Vou dizer por que eu fiz isso daqui. Nós tivemos um caso com Jaciara, e lá houve pagamentos antes do trânsito em julgado, e no fim houve também problemas. Então, por isso que eu trago essas sugestões na resposta dessa consulta, senhor presidente, e a síntese do voto. Consulta realizada, ementa com respostas apresentada, relatada e votada. Aprovada por unanimidade do plenário. Nosso tempo acabou. Para você rever essa edição e acompanhar outros conteúdos do Tribunal de Contas, é só acessar o nosso portal tce.mt.gov.br. Sintonize também a TV Contas, canal 30.2 e nos siga nas nossas redes sociais. No YouTube, estamos em TCE Mato Grosso. Até mais!